Olá, eu sou Alan Maia, editor do site Manchete Espírita, e tenho a honra de trazer hoje mais uma edição da série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente recebe o Dr. Wilson Witzel, doutor em ciência política, foi oficial da Marinha, juiz federal e que hoje está afiliado ao Partido Social Cristão, o PSC, e pretende concorrer ao cargo, de governador do Rio de Janeiro nas próximas eleições de outubro. Dr. Witzel, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. Agradeço a gentileza da sua agenda, toda a sua equipe, a sua assessoria, que também foi muito cordial em todos os contatos. Vamos começar essa conversa dando a oportunidade do senhor contar um pouco da sua história. Quem é o Wilson Witzel? Fique à vontade para trazer suas referências da sua infância, da sua trajetória de vida. A ideia é conhecê-lo de fato. Quem é o Wilson Witzel? Bom, Alan, primeiro obrigado aí pela oportunidade de vocês estarem abrindo esse espaço para a gente poder apresentar um nome novo na política do estado do Rio de Janeiro. E respondendo essa sua primeira pergunta da minha vida, eu sou cidadão brasileiro de uma família humilde. Meus pais lutaram muito para poder educar os filhos, e eu sou o segundo filho de 4 dessa família, e sempre fui uma criança que não dei muito trabalho para minha mãe e para o meu pai, graças a Deus. E fui educado na religião católica, sou cristão e faço dos valores da religião católica realmente uma norma de conduta da minha vida. Os nossos valores cristãos são importantes para que a gente possa estar sempre lembrando que nós estamos aqui com uma missão de fraternidade, de amor, de poder fazer com que as nossas famílias possam criar nossos filhos e fazer deles a nossa semelhança, de pessoas que também vão prosseguir com essa mesma orientação, com esse mesmo espírito de pregar o amor, a fraternidade e cuidar do nosso planeta. Enfim, a minha educação, ela me ajudou muito a vencer os obstáculos da vida. Minha mãe e meu pai sempre me deram essa inspiração, porque lutaram muito para poder fazer com que nós tivéssemos estudando em escola pública, mas minha mãe incansável, uma pessoa que viveu para o marido, viveu para os filhos, está viva até hoje, graças a Deus, para assistir tudo isso que está acontecendo. E eu fui um jovem sempre muito sonhador, sonhando sempre com uma vida melhor, não para mim, mas para todos que estão ao meu lado. Eu não consigo olhar para o meu semelhante que está sofrendo e não tentar ajudá-lo. Então eu sempre fui uma pessoa que não consegue ficar parado quando a gente vê que algo precisa ser feito. E a minha vida sempre foi pautada por desafios. E eu queria ser oficial das Forças Armadas. Inicialmente queria ser piloto da aeronáutica. Depois eu acabei tendo a oportunidade de ser oficial da Marinha, do Corpo de Fuzileiros Navais, que me trouxe para o Rio de Janeiro. Eu tinha uma profissão já como topógrafo e resolvi abandonar tudo lá em São Paulo e vim para o Rio de Janeiro. Cheguei aqui com 19 anos, estou aqui desde então. O Rio de Janeiro sempre me encantou, um estado que congrega todos os fenômenos, vamos dizer assim, da natureza. Tem mar, tem montanha, tem frio, tem calor. E eu fui me apaixonando pelo Rio de Janeiro, pelos amigos, pelo carnaval carioca, pela animação, e com isso eu fui me transformando num carioca. E hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro esse tempo todo. Tive um período no Espírito Santo, mas resolvi voltar porque eu gosto muito de morar no Rio de Janeiro, moro no Grajaú. E nesse período que eu cheguei no Rio como oficial da Marinha, eu acabei fazendo um curso de Direito. Percebi que a minha vocação era o Direito, porque eu sempre gostei das coisas muito certas, das coisas justas, certas,
e o direito me dava a oportunidade de fazer isso. O militarismo também traz essa essa raiz, né? Porque a formação militar te dá uma consciência de cidadania muito forte. A defesa da nossa pátria, morrer por ela se necessário for, e te dá também uma noção muito profunda de hierarquia, de disciplina, de respeito. Eu particularmente, graças a Deus, já vinha com isso de raiz da minha família, do meu pai, da minha mãe. Meu pai sempre foi uma pessoa muito responsável, muito dura, né, na educação dos filhos, né, exigindo sempre o comportamento, né, respeitoso dos filhos. Então, isso não foi uma coisa difícil de adaptar para mim. E chegou no direito? Eu cheguei no direito. Aí no direito eu acabei vendo que a minha vocação era de estudar o direito penal. Certo. E eu fui, né, na faculdade, estudei direito penal muito, voltei totalmente para o estudo de direito penal porque eu queria entender essa questão da criminalidade, que tanto atinge a gente. E, enfim, aí depois dessa minha formação do direito, eu fui para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Trabalhei no Instituto de Previdência do Rio de Janeiro, o PrevRio. Lá eu conduzi um programa de carta de crédito para baixa renda e entendi um pouco do funcionamento atuarial e do direito previdenciário. E eu resolvi fazer concurso para defensor público do Rio de Janeiro. Eu queria viver essa experiência da defensoria, tribunal do júri. O direito penal é realmente como ele é. E é muito doloroso o direito penal. É um momento que as pessoas estão mais fragilizadas no direito penal. Onde aquele que praticou um crime, se é um crime praticado por uma pessoa que não tem posse, uma pessoa pobre, essa pessoa ela realmente está vamos dizer assim, no pior momento da vida dela, no fundo do poço, e ele escolheu essa conduta. Sim. E precisa ser punido por isso. Mas essa punição é uma punição ao mesmo tempo de recuperação. Claro. É isso que deve ser o papel do sistema penitenciário. E eu vi que tudo isso não funciona. No estado do Rio de Janeiro não funciona. O direito penal não pune como deveria punir, como também não recupera como deveria recuperar. E a gente está vivendo essa violência crescente, inclusive por outros motivos. E eu acabei, da Defensoria Pública, eu resolvi que eu queria ser juiz, queria viver essa experiência como juiz. E desde então, do momento que eu cheguei no Rio de Janeiro até o momento que eu passei para a magistratura, eu sempre estive também participando de atividade político-partidária. Eu nunca fui um cidadão alienado da política do meu país. Eu não recomendo a ninguém que seja alienado da política, porque a política é o que move a sociedade. A política é fundamental para que a gente possa conduzir os destinos da nossa sociedade. E eu sempre estive vinculado a um partido político. Isso, conta um pouco dessa sua aproximação com a política. Desde os 18 anos, eu sempre fui vinculado a partido político. O engraçado é que a minha primeira vinculação político-partidária foi através do Mário Covas. Certo. A gente viajou junto num avião, que eu peguei carona, eu era oficial da Marinha, eu peguei uma carona com ele no avião, no aeroporto de Santos Dumont, e nós íamos conversando um pouquinho. E ali ele, exatamente com essas palavras, ele disse que a gente não pode negligenciar a política. E que nós só resolvemos os problemas da sociedade através da política. E que eu deveria pensar com carinho em me filiar a um partido político. Eu saí dali filiado praticamente ao PSDB na época e fiquei no PSDB até eu ser nomeado juiz, quando você então não pode mais... Compatibiliza. Você não pode mais ter atividade político-partidária. Mas foi uma militância muito importante na minha vida. Eu participei de várias eleições, eu participei da construção de programas de governo, e a gente vê a dificuldade que a política, essa política que existe hoje, de cumprir aquilo que a gente realmente acha que é o melhor. E, enfim, exatamente por entender que a sociedade ela estava precisando, vamos dizer assim, de uma disciplina maior, eu sempre tive um sentimento de justiça muito profundo.
de querer as coisas certas, não permitir que a coisa errada tomasse conta da coisa certa. Eu resolvi então ser juiz federal. Eu vou para a Justiça Federal, porque como juiz federal eu tenho certeza que eu posso ajudar muito mais o país a corrigir erros da política, né? E fiquei na Justiça Federal por 17 anos. Nesse período da Justiça Federal, passei por vara criminal, né? Fui ameaçado de morte, julguei processos envolvendo o tráfico de drogas internacional, julguei processos envolvendo políticos no Espírito Santo, né? Envolvendo lá o ex-presidente da Assembleia Legislativa daquele estado, né? Como aqui a gente vivencia esse momento hoje, ex-governadores também passaram pelas minhas mãos lá no Espírito Santo, e a gente, diante de todo esse cenário da política brasileira, eu cheguei à conclusão de que a minha vida seria mais útil fora do judiciário, na política. E como é que é essa tomada de decisão? O senhor muito contou difícil, né? essa proximidade, sentido de responsabilidade cívica, política, do envolvimento partidário já de muitos anos, mas é sem dúvida um movimento de muita coragem. O senhor tinha uma condição de estabilidade, de segurança, um cargo de juiz. Como é que é fazer essa virada de página, um novo desafio na política, justamente no momento de tanta descrença, né? Exatamente, Alan. Exatamente porque a gente sabe que os bons profissionais, eles não têm problema. O cargo de juiz federal é um cargo que te dá uma estabilidade, mas também te traz limitações. Sim. Você não pode fazer tudo que você quer, do ponto de vista profissional. Você está limitado a trabalhar no judiciário e ser professor. Então, o profissional que tem um alto nível, ele certamente no mercado, ele vai ter também esse destaque. E eu já tinha pensado nessa possibilidade de deixar a magistratura, porque o que eu vejo hoje é que o Poder Judiciário, ele quer fazer aquilo que a política precisa fazer. Por isso eu fui fazer o doutorado em ciência política. E a minha tese de doutorado é sobre a judicialização da política. Certo. E a dimensão... nada mais pertinente para o momento atual. E a dimensão que a política está tomando dentro do próprio judiciário. O que a gente vê é a ansiedade dos juízes de corrigir algumas questões políticas, mas que no meu ponto de vista, inclusive está sendo, na minha tese de doutorado, eu estou explorando essa questão, que o ambiente para se fazer as verdadeiras mudanças é no legislativo e no executivo. Então não adianta a gente querer discutir questões sensíveis da sociedade em processo judicial, claro, como tem ocorrido recentemente. O Supremo tem tido um protagonismo na política brasileira que, no meu ponto de vista, está extrapolando o limite de equilíbrio entre os poderes. Sim, sim. Porque se um poder está em maior evidência do que os outros, você não tem equilíbrio. É verdade. Todos os três têm que estar na mesma linha. Ou na medida que você tem o Poder Judiciário com muito mais evidência do que o Legislativo, do que o Executivo, então há um desequilíbrio entre os poderes. Os ministros hoje do Supremo Tribunal, com uma única decisão, é um colegiado de 11, uma única decisão, você muda toda uma legislação que foi debatida, que foi aprovada. Claro. Então me parece que aí está sendo um desequilíbrio realmente entre os poderes. É preciso fortalecer o Legislativo, é preciso fortalecer o Executivo. E eu gosto de administrar. Eu gosto de resolver problemas, eu gosto de colocar ideias novas em prática. Durante o tempo que eu estive no judiciário, eu passei por isso. Eu fiz algumas participações na administração pública, dentro do tribunal e no Preve-Rio, que também descobri essa minha vocação. Eu gosto de administrar, né, e sou um bom administrador. Eu cheguei aqui no Rio de Janeiro sem nada e hoje, graças a Deus, construí meu patrimônio, tenho uma vida organizada, com curso de pós-graduação, com uma vida profissional muito bem hoje encaminhada. Então eu sou um bom administrador. Eu, graças a Deus, fiz isso com a minha vida. Minha vida é muito organizada. Eu sou muito organizado, muito metódico, né? E a administração pública, ela precisa muito de pessoas assim. E quando eu vejo que o nosso estado do Rio de Janeiro está numa situação onde as decisões que foram tomadas, políticas, nos últimos
30 anos do Estado do Rio de Janeiro, são decisões ruins, são decisões que não resolvem para o futuro os problemas que estão por vir. E os resultados dessa política que foi mal elaborada por os governadores anteriores está hoje se apresentando como o resultado dessa ineficiência. Então o que falta aos nossos políticos é estudar. Os nossos políticos, eles não estudam, né, como trazer soluções para as próximas gerações. E como são profissionais da política, a preocupação, isso eu vi na minha militância política, que a preocupação é ganhar a eleição. Curto prazo, né? É ganhar a eleição, mano. Então a gente vê hoje que os políticos estão preparados para ganhar a eleição. Sabem fazer acordo, né? Vai para campo, corre atrás de um, de outro, amarra um vereador aqui, amarra um deputado ali. Então conseguem montar um time, né? Os chamados blocões de sopinha de letra partidária, que você vê que um partido que não tem a menor afinidade ideológica com o outro se junta. E hoje o que a gente vê é que é um completo interesse apenas para ganhar a eleição. Em nome da tal governabilidade se faz todo e qualquer acordo, independente das afinidades ideológicas, programáticas. Então você vê partido de esquerda, né, se juntando com partido de extrema direita. Você vê partidos de extrema esquerda que quer se juntar com um partido de direita que não tem afinidade ideológica nenhuma. Enquanto um quer desfazer a reforma trabalhista e não fazer a reforma da Previdência, o outro quer aprofundar ainda mais na reforma trabalhista e quer fazer uma reforma da Previdência. Quer dizer, como é que você concilia esses interesses? Então, o que acontece é que os partidos hoje estão preocupados em ganhar a eleição. Quando eu deixei de ser magistrado e vim para o PSC, eu procurei um partido que abrigasse os meus ideais cristãos. Nós aqui no PSC temos valores de defesa da família, de defesa da fraternidade, da assistência social consciente, de que a gente precisa dar a vara e ensinar a pescar e não ficar dando peixe. Então nós precisamos dar para as pessoas oportunidade e gerar emprego, gerar renda. Isso sem um intervencionismo na economia, fomentando a economia. Eu tenho várias restrições aqui a vários órgãos públicos, burocráticos, que acabam atrapalhando o desenvolvimento da economia. E isso gera esse problema que a gente está vivendo hoje. Então a política brasileira é uma política de eleição, não é uma política de governo, uma política de Estado. E quando a gente vê que esses blocos vão se formando e a população, que é a nossa população que não é politizada, que diante de tantos escândalos quer se afastar, quando é o contrário, a gente tem que se aproximar. Por isso que eu tomei a decisão de deixar de ser juiz para passar para a política, voltei a ser advogado para passar para a política, porque eu não acredito que haja outra solução diferente da política. E a população precisa entender, precisa olhar isso, precisa ver quem são os candidatos e ver o que eles já fizeram e ver o que pode ser feito. E hoje nós estamos num momento que é preciso renovar. Agora, renovar com consciência. Não adianta você renovar para colocar um personagem como Tiririca no Congresso Nacional. Ficou no Congresso Nacional, nada fez, e nem muito mal representou a classe artística dele. Porque não tinha conteúdo, não tem compromisso. Provavelmente não era o propósito também. Não era o propósito, exatamente. Era um propósito eleitoral. Puramente. Era só fazer legenda. Ele levou votos e trouxe com ele. Um monte de gente, Então o que a gente tem hoje na política são preocupações para ganhar a eleição. Eu aqui não tenho a preocupação somente de ganhar a eleição. Quero ganhar a eleição. Agora, a minha preocupação é com o que nós vamos fazer a partir de janeiro de 2019. Então essa minha trajetória de vir para a política é porque eu não me sinto representado por nenhum desses pré-candidatos a governador que aí estão. Já fizeram muito mal ao estado do Rio de Janeiro e à cidade do Rio de Janeiro. A gente falou do Tiririca e tem outros candidatos que estão no mesmo estilo do Tiririca, que da sua vida pessoal tem tragédias econômicas e agora quer administrar o estado do Rio de Janeiro. Então essa é uma preocupação
que eu tenho de poder morar num estado onde a gente tenha futuro para nós e para os nossos filhos. Claro. Né? Ontem à noite, dormindo na minha casa, eu estava ouvindo um tiroteio absurdo. Eu moro no Grajaú, nós estávamos assustados dentro de casa, eu e minha esposa, né? Minhas crianças assustadas, tudo vieram para o nosso quarto ontem à noite, porque tinha muito tiro acontecendo ali na região do Grajaú. Né? Coisas que a gente só vê, eu que fui militar, a gente só vê em cenário de guerra. Né? Uma situação que perdeu o controle. Né? Hoje o Estado está absolutamente sem controle, sem governo, com a criminalidade absolutamente tomando conta da cidade. Deixa eu pegar esse gancho aí e tentando reunir uma série de princípios que o senhor trouxe, constatações e que eu acompanho. Se fala muito da uma crise econômica, mas que existe de fato, mas existe uma outra mais profunda e mais grave. O senhor colocou isso, vamos chamar essa crise institucional, esse conflito entre os poderes, cada qual extrapolando a sua dimensão. E no Rio de Janeiro a gente tem um aprofundamento disso muito claro, e ainda eu acho que a crise, que é a mais grave de todas elas, que o senhor também denunciou, é essa crise de ordem moral e ética. Né? E a gente olha para o Rio de Janeiro, a gente tem presidente da Assembleia Legislativa, ex-governadores, Tribunal de Contas, corrupção graçando, enfim, em todos os campos. Exato. Como reconquistar um sentido da confiança nas instituições do nosso Estado? E como é que o senhor, como governador, conduziria esse processo? Bom, primeiro que eu estou à disposição da população do Estado para ser governador do Rio de Janeiro. Meu nome está sendo homologado na convenção agora sábado, e eu tenho um passado que fala por mim. A minha vida é um livro aberto. Eu fui juiz 17 anos, defensor público, servidor há mais de 30 anos, e a minha vida fala por mim. Nunca me envolvi com absolutamente nenhum tipo de processo administrativo, denúncia na OAB, não tenho nada. Eu sou ficha limpa, limpíssima. Então, de acordo com a nossa legislação. E não só o passado ético, mas também um passado de estudo, de preocupação com o que fazer com o Estado do Rio de Janeiro. Então isso, por si só, já me leva para o Estado do Rio de Janeiro com a credibilidade de um governante ético, e que na nossa equipe de governo não haverá pessoas que tenham compromisso diferente do meu. Então a população pode ter certeza de que nós vamos montar uma equipe preocupada com o futuro do nosso Estado e não com a eleição. Eu tenho dito aos nossos deputados que deputado tem que representar o povo na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. A administração é para quem entende de administração. Eu estou pré-candidato a governador porque gosto de administrar, sei administrar, conheço a administração e tenho certeza que a gente tem condições de fazer um trabalho de reconstrução da imagem do Estado do Rio de Janeiro, evitando que a corrupção continue. Eu tenho dito da necessidade de se ter a Controladoria Geral do Estado, que depois de eu começar a falar, essa controladoria foi criada recentemente, foi nomeado o controlador, e eu vou dar continuidade ao trabalho da Controladoria Geral do Estado para que não haja corrupção. Nós não podemos fechar os olhos para algumas regras, que chamam regras de integridade ou de compliance, Perfeito. Que precisam existir dentro do governo. Dentro do Estado, claro. Dentro de qualquer empresa e dentro do governo. Então nós vamos ser rigorosos com esse tipo de transparência, para dar para a população credibilidade de que você vai mostrar resultados, e esses resultados vão aparecer de forma até mais rápida do que se imagina, porque quando você fecha a torneira da corrupção, você, segundo dados estatísticos do Instituto Transparência Brasil, você de imediato já consegue alcançar uma recuperação de 20% das suas receitas. Você imagina, é algo que pode chegar a R$1 bilhão. Só você fechar a torneira da corrupção. A gente estava assistindo aí com essas prisões todas, que o ex-governador pedia 5% nos contratos, mais 1% sei que, mais 2%. Mas veja, isso vamos dizer assim, lucro. Então isso aumenta muito o custo
do Estado, das obras, dos serviços, dos fornecedores, né? Você fechando a porta da corrupção e você também sendo mais rigoroso na cobrança da tributação, evitando a sonegação fiscal, você certamente já vai começar a ter um retorno melhor. E a administração vai funcionar melhor porque o servidor público, né, vai se sentir mais cobrado e ao mesmo tempo mais prestigiado, porque ele vai ter um governador que é ético e que vai respeitar, né, os limites da legalidade. E com isso, isso é estudo de que a administração vai funcionar melhor, né? A administração vai dar melhores resultados, né? E a credibilidade vem com o trabalho. Né? Ninguém vai querer acreditar num governo, né, que já começa desacreditado. Aí a tendência é só piorar. Então, quando a gente começa com credibilidade, né, o empresariado vai querer voltar para o Rio de Janeiro. Nós precisamos reorganizar a economia do Estado em termos de tributação, né, o desnível de cobrança de ICMS do Rio e da região do Brasil é muito grande. Então, nós precisamos reorganizar a administração pública. Existe já um projeto em andamento que a gente está acompanhando, mas ao assumir o governo a gente vai melhorar a gestão do Estado, nós vamos tornar o Estado mais operacional e com isso a gente vai dar credibilidade, que o empresariado hoje não quer pagar imposto, né, para o sujeito ficar voando de helicóptero, né, para o sujeito ficar fazendo benesse, né, com dinheiro público quando não é necessário. Então nós tivemos importantes momentos da economia do Estado, que foi o royalty do petróleo, o aumento da receita, quando o petróleo estava em alta, nós precisávamos ter feito do Rio Previdência um grande fundo, e tudo isso foi simplesmente ignorado, e vem sendo ignorado. Nós temos hoje um Estado inchado, com serviços públicos de péssima qualidade, nós temos uma dívida pública hoje, que no governo do Sérgio Cabral era de pouco mais de 40 bilhões e hoje é de 120 bilhões de reais, né, e com uma redução de 20% da receita do Estado. Então é uma situação muito difícil que eu não vejo nos políticos que estão aí e que já tiveram oportunidade qualquer proposta consistente para mudar isso. Nós temos uma proposta consistente para poder resgatar a economia do Estado do Rio de Janeiro. Começa pelo resgate da integridade moral do governo. Vamos fazer o seguinte, eu ia passar para uma etapa aqui, da gente elencamos 4 pontos, né, 4 grandes temas, que são de expectativa, necessidade da população, quanto a um melhor encaminhamento das políticas públicas nessas áreas, que são de segurança pública, saúde, educação e justamente o desenvolvimento econômico. Se o senhor quiser já dar sequência, o senhor falava disso, dessa recuperação econômica do Estado, e depois a gente entra nos outros 3. Ótimo. Podemos? Podemos. Que ideias, enfim, a gente tem questão indústria naval paralisada, petroquímica, passamos esse ciclo olímpico de Copa do Mundo, muitos investimentos, muito dinheiro circulando no Estado, mas a sensação de que o tal legado... O governo que assumiu em 2007, assumiu com a perspectiva de fazer grandes eventos. Então, a meta política econômica do governo era fazer grandes eventos. Então, veja, nós temos uma economia pautada no extrativismo do petróleo e do gás. 17% do PIB do Rio de Janeiro vem do petróleo e do gás. Uma economia que tem na indústria da transformação o pior desempenho do Sudeste. E a agricultura nem se fala, do Estado do Rio de Janeiro abandonada. Então, quando a gente olha para o PIB do Estado do Rio de Janeiro e você vê numa política de Estado econômica, quais seriam as preocupações fundamentais de quem quer que assumisse? Era tirar um pouco da dependência do petróleo e do gás, sem perder a oportunidade de fazer um fundo de investimento com o royalty do petróleo, que já chegou a ser 10 bilhões por ano, 10 bilhões de reais, para que o fundo do Rio Previdência não estivesse na situação que está hoje.
Então perdeu-se essa oportunidade, perdeu-se a oportunidade de diversificar a economia, investir na agricultura, como a agricultura hoje no Brasil é uma das grandes alavancas do desenvolvimento, para gerar emprego no campo, na cidade, evitar essa concentração urbana na metrópole, na nossa região metropolitana, exatamente. Então, quando você olha para o desenho econômico do Estado e você vê que a principal diretriz foi grandes eventos, e você vê o percentual do que isso representa para o PIB e o que isso deixaria, porque isso não deixa legado nenhum. Não deixa legado nenhum. O legado que se imaginou desses grandes eventos, que era dar mais visibilidade para o estado do Rio de Janeiro, né, que o estado do Rio de Janeiro é a porta cultural do mundo. Isso aí não precisa de, vamos dizer assim, não precisa de grandes eventos para isso. O que você precisa trabalhar é a imagem do turismo, e o turismo só vem se o estado for seguro. Então, a decisão de investimento, né, em grandes eventos, ela foi a porta de entrada dos grandes escândalos de corrupção. E naquilo que estava relacionado à indústria do petróleo e do gás, que é muito caro para o estado do Rio de Janeiro, e que envolvia os investimentos da Petrobras, a Lava Jato revelou uma desgraça total, com a corrupção no Comperj, a corrupção no Porto Açu, grandes obras que foram paralisadas e que hoje estão aí respirando por aparelhos, tanto o Porto Açu quanto o Comperj, que agora está retomando. Então a Petrobras retirou o investimento, gerou um maior nível de desemprego para o estado do Rio de Janeiro. Então essa política econômica desastrosa desses governos, todos que passaram pelo Rio de Janeiro, você pode pegar, você vai buscar lá atrás, desde de Moreira Franco, não tinha um direcionamento para a política econômica do Rio de Janeiro. Não se fortaleceu a agricultura, não se fortaleceu a indústria de transformação. Hoje a indústria naval está desse jeito porque a indústria do petróleo e de gás, ele deu uma recuada em razão da retirada de investimentos da própria Petrobras. Agora, com o pré-sal, evidentemente que você precisa ter atenção, juntamente ao governo federal, para que a indústria naval, que pode produzir plataforma, pode produzir navios, ela seja prestigiada, seja privilegiada e nós tenhamos aí instrumentos para que a própria indústria naval e a própria indústria da transformação de peças e maquinários para o petróleo e gás seja privilegiado. Então nós precisamos trazer isso para cá com o apoio do governo federal e evidentemente também com um programa nosso de incentivo sério, né? Não é um incentivo criminoso, mas um programa de incentivo sério, transparente, para que os polos industriais que a gente tem hoje em torno dessas regiões onde o pré-sal vai ser hoje nessa região sul do estado, que vai ter, né, uma produção maior de petróleo e gás, que a gente consiga fazer isso, e o Porto Açu, que hoje também já oferece, né, termoelétricas de gás, né, um parque de exportação gigantesco, de importação, ligado diretamente ao Porto de Antuérpia. Então essa oportunidade que hoje, né, a gente tem de resgatar e que foi deixada em segundo plano, porque a principal meta desse povo que estava aí era usar esses instrumentos não como desenvolvimento do Estado, mas como política de corrupção, para poder continuar financiando campanha política. Então, na medida que você tenha grandes obras com grandes propinas, você continuava financiando o ciclo dessa política eleitoreira. E não era uma preocupação de desenvolvimento do Estado, né, porque não se prestigiou as outras áreas, né, que a gente poderia ter prestigiado. Então é uma política desastrosa, precisa ser corrigida. Nós precisamos agora trazer a credibilidade do Estado para trazer o empresário de volta, reorganizar o nosso ICMS, que hoje é muito caro, né? Para reorganizar o ICMS tem que reorganizar a administração pública e a gente poder ir equilibrando. Um programa de 4 anos, pelo menos, de equilíbrio do ICMS, para ser mais atrativo, para trazer o investidor de volta, para que a gente possa sair dessa dependência gigantesca que a gente tem do petróleo e gás e fomentar outros ramos da economia dentro do Estado. E com isso atrair também o turismo, porque a gente vai falar da segurança pública, eu vou te mostrar como é que a gente vai corrigir esse problema grave da segurança pública. Melhorando a economia, né, gerando mais emprego, gerando mais renda, você reduz a pressão hoje da sociedade mais carente
pela procura dos serviços sociais, serviços essenciais. E a gente pode aí mudar um pouco esse quadro que a gente vivencia hoje de extrema pobreza nas comunidades do Rio de Janeiro. Essa questão da segurança pública, que com certeza é algo muito próximo do seu cotidiano, sim, da sua experiência. 10 anos. Exatamente. Como é que o senhor vê esse cenário hoje, a questão da intervenção federal militar no Rio, e que política de segurança pública o seu governo vai oferecer? A minha experiência como juiz criminal mostra que quem resolve o problema da segurança pública é a investigação. Resolve o crime do colarinho branco e o crime que não é do colarinho branco. Colarinho branco, a Lava Jato mostrou eficiência. E o mesmo modelo de investigação da Lava Jato, que é um modelo de investigação concentrada, de apoio àquele juiz que está dando uma decisão num processo que envolve muitos agentes, que envolve muitos inquéritos. Então esse modelo da Lava Jato é um modelo que a gente tem que implantar nas polícias civis dos estados. Então esse modelo que nós temos hoje de Secretaria de Segurança Pública e Polícia Civil, Polícia Militar, é um modelo que vai na contramão da polícia moderna. Porque a segurança pública, ela não é só a polícia, ela é o sistema criminal. A segurança pública envolve desde o momento que você está fazendo a prevenção com a polícia ostensiva, a investigação para prevenir o crime e descobrir aquele crime que não está na rua, porque uma coisa é a polícia ostensiva prendendo o sujeito que está roubando, o sujeito que está furtando, está roubando, e o pequeno traficante, né? A outra é a investigação, que é muito maior. Através da investigação, você vai chegar no núcleo do crime organizado, que é a empresa hoje que mais emprega no Rio de Janeiro. Emprega essa população carente, que ficou abandonada, e hoje o tráfico de drogas, o tráfico de armas e a milícia tem um poder muito grande econômico. E esse poder econômico você vai atingir apenas com investigação. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro foi sucateada, foi completamente abandonada. Hoje os delegados de Polícia Civil trabalham mais com base vamos dizer assim, nos flagrantes do que numa investigação prévia. Então você tem que estar se antecipando ao crime sempre. Claro. Porque o crime organizado, para poder ter o dinheiro, ele usa empresa, ele usa empresa de fachada, na mais variada forma, né? Ele capta no mercado pessoas que são executivos para poder operar essa indústria. Eu já julguei processos envolvendo executivos bem-sucedidos que se aliaram aos cartéis colombianos, principalmente colombiano, né? O cartel colombiano que atua muito no Rio de Janeiro, e no Brasil como um todo, né? O cartel do crime organizado do Paraguai. Então essa organização criminosa, ela coopta não só o sujeito da comunidade, mas também os executivos, que fazem muito bem montar empresas e operar contabilmente. E esse dinheiro entra no sistema financeiro e alimenta os cartéis de droga. Então é em cima disso que a gente precisa agir. Nós precisamos tirar esse poder, hoje muito mais livre de trânsito financeiro do comércio de drogas, para que a gente possa fragilizar, né, a ação no campo. Ou seja, você vai ter menos dinheiro, você vai ter menos poder para comprar arma, para comprar munição e para fomentar essa guerra que a gente está vivendo hoje. Então a Polícia Civil vai ser no nosso governo reaparelhada, e com a extinção da Secretaria de Segurança Pública, como eu tenho essa experiência, o momento hoje exige uma pessoa com experiência também nessa área de investigação, eu vou aproximar a Polícia Civil da Polícia Militar, que é o modelo de polícia do mundo. Nós não vamos extinguir a Polícia Militar, muito pelo contrário, vamos prestigiar a Polícia Militar como sempre prestigiei. Eu sou militar da reserva, então prestigiarei como sempre as tradições da Polícia Militar, que é algo muito caro para todos eles, e a gente não pode simplesmente extinguir uma tradição. Mas nós vamos dar estrutura à Polícia Militar de trabalho. Não só trabalho no campo, mas um trabalho mais efetivo. Não adianta você fazer essas mega operações que são feitas hoje, né, com base no cerco aí dessas regiões, porque o poder do crime organizado não está na comunidade. Você vai prender 5, 6, 10 pessoas ali, vai subtrair daquela região ali uma quantidade de droga, mas o grande
fornecedor disso está em outro lugar, é o executivo do mercado de drogas. Então a Polícia Civil vai atingir esse núcleo do crime organizado. E a Polícia Militar, ela vai ter um trabalho que é o trabalho ostensivo muito mais fácil, porque você tira a quantidade de armamento. Hoje os roubos de carga, hoje o roubo a carros, o roubo de celular, tudo isso é fomentado pelo crime organizado do tráfico de drogas. Então você retirando esse poder, certamente você vai diminuir a criminalidade, inclusive na rua, e vai tornar o papel da polícia um pouco mais tranquilo, né? Sem esse confronto que você tem hoje, que ceifa vidas de policiais e de civis. Então com isso a gente consegue reorganizar a segurança pública, dando uma unidade maior a ela e maior efetividade no trabalho, com mudança do modelo de gestão da investigação. As outras duas questões, saúde e educação, fique até à vontade para aglutiná-las. Se for o caso, porque o cenário é muito parecido no que a gente vê de falta de profissionais, capacitação, material, enfim, uma questão sistêmica bastante aguda. O que a gente tem visto aqui é o seguinte, a questão de recursos humanos hoje, a gente precisa dar mais qualidade ao trabalho, principalmente do trabalho do professor. O trabalho do professor hoje é muito difícil, porque o aluno é muito indisciplinado. Então nós precisamos dar mais disciplina ao aluno. O aluno que fala com o professor que vai matá-lo, ele precisa, primeiro, ser atendido, chamar a família. Então a escola precisa fazer esse trabalho. Então esse trabalho hoje a escola não está fazendo. Então nós precisamos resolver esse problema de disciplina nas escolas. Não pode mais a gente continuar com um professor sendo profissão perigo. Então é preciso que o professor tenha respaldo e volte a ter respeito na sala de aula, para que a gente possa orientar o jovem que o caminho dele na sociedade tem que ser através da disciplina e através do respeito às autoridades constituídas. Então a educação passa por essa mudança de visão, dando mais qualidade ao ensino. E do ponto de vista tanto da educação, quanto da saúde, quanto da segurança, a questão é de você aparelhar de forma logística. Aí entra também a gestão, como eu mostrei para você na segurança pública, na saúde é a mesma coisa. A gente tem um programa de governo para a saúde que envolve a estadualização dos hospitais federais e uma melhor distribuição de hospitais de grande complexidade, para cirurgias de grande complexidade em todo o estado. Hoje os municípios estão fazendo esse papel, só que o município se sobrecarrega, então precisa entrar o estado para poder melhor distribuir os recursos na região e não sobrecarregar um município, que aí vai refletir na população. Então a nossa ideia é dar uma uniformidade maior ao atendimento hospitalar de alta complexidade, inclusive com a criação de hospitais universitários, que vai atrair estudantes de medicina na área de alta complexidade cirúrgica e vai fazer com que nós tenhamos um melhor atendimento. Nós precisamos também resgatar algumas casas de saúde que foram extintas, que tem em torno de são 100 mil leitos de retaguarda, que são necessários para poder não ter gente no corredor das unidades hospitalares. Então você precisa ter leito de retaguarda, seja esperando por procedimento cirúrgico, seja para se restabelecer do procedimento cirúrgico pós-operatório. Então nós precisamos restabelecer isso. E isso vai precisar do apoio do governo federal, porque essas casas de saúde estão endividadas. Nós precisamos fazer um programa de refinanciamento fiscal para restabelecer. Santas Casas, iniciativas. As casas de saúde, Casa de Saúde São José, por exemplo. Perfeito. Então nós vamos restabelecer essas casas de saúde para ter o leite de retaguarda que estão à disposição. E reorganizar o nosso sistema de regulação, porque hoje muitos hospitais não conseguem colocar o leito no sistema de regulação. Eu visitei alguns hospitais. Então isso tem uma deficiência, veja, logística, para que você possa ter como alocar o paciente. E um outro problema grave que nós temos na saúde, que é as consultas com especialistas. Então a dificuldade que a gente tem quando passa pelo clínico, após o clínico, como que você vai dar o atendimento gastro, cardiológico, neuro, nutricional ao especialista.
Hoje a gente não tem como contratar mais servidores, então nós vamos fazer como muitas cidades já estão fazendo, e vamos comprar na agenda dos médicos, né, o espaço ocioso. Então nós passamos a ter no estado todo o especialista, e aí você começa a evitar e ser mais preventivo no tratamento das principais doenças, que são as doenças do câncer, né, onde hoje você não tem um trabalho preventivo, e o trabalho de tratamento é muito caro, a quimioterapia, além de ser dolorosa, é muito cara, e nós estamos fazendo um trabalho preventivo melhor. E através do especialista você consegue fazer esse trabalho preventivo melhor. E por fim, em relação à saúde, o Rio Imagem. O Rio Imagem hoje ele está concentrado no Rio de Janeiro. Nós vamos ampliar o Rio Imagem para todo o estado do Rio de Janeiro. Porque hoje os hospitais estão comprando tomógrafo, os hospitais municipais estão comprando esses equipamentos. Isso é muito custoso para o hospital municipal. Então o que o Estado precisa fazer é convênios com os hospitais municipais e diluir esse custo para que o Rio Imagem faça esse trabalho. E nós temos várias propostas que se enquadram, inclusive na tabela do SUS, para fazer esse tipo de contratação para todo o estado do Rio de Janeiro. Com isso a gente dá uma equilibrada no sistema de saúde do estado, que hoje está completamente abandonado e muito concentrado aqui na capital, que tem evidentemente um maior número de habitantes, mas inclusive mal distribuído. Tem um hospital que atende a região que tem, o Hospital Saracuruna, uma região que tem quase 3 milhões de habitantes. Então, uma unidade hospitalar de alta complexidade, em média, deve atender 1 milhão de pessoas. Está com sobrecarga, né? Está com sobrecarga. E eu visitei o hospital do subúrbio de Salvador, é um hospital de alta complexidade que atende 1 milhão de pessoas, com um custo de 16 milhões de reais por mês. É um sistema de parceria público-privada, que nós também vamos adotar. A gente não vai desperdiçar nenhum tipo de nova modalidade de gestão. Então vamos usar nossos servidores públicos, vamos fortalecer o servidor público, mas como o Estado passa hoje por um nível de endividamento muito alto, nós também vamos usar as parcerias público-privadas na saúde, na educação, no sistema penitenciário e outras áreas de fomento da economia, inclusive da cultura, que a gente também vai trabalhar nesse mesmo sentido. Muito bem, eu tenho uma última pergunta. A gente tem aqui na capital, né, um prefeito bispo, né, que sucessivamente, né, com alguma frequência, tem algum tipo de denúncia ou de escândalo do uso, né, da sua posição, do seu cargo, para gerar, vamos dizer assim, facilidades ou privilégios para aqueles membros, né, da sua igreja, do seu mesmo segmento religioso. Nós aqui representamos, somos um canal, né, a Manchete Espírita, também de um segmento religioso, diferente do prefeito. Vocês não tiveram nenhuma reunião com ele? Não foram convidados? Que eu saiba não, isso não aconteceu. Representamos hoje, segundo o IBGE, alguma coisa próxima de 700 mil pessoas no Rio de Janeiro, né, que são espíritas, se declaram como tal. E como é que o senhor, no exercício do cargo do governo, se coloca numa posição dos serviços serem prestados de uma forma absolutamente republicana, laica, justa, né, independente da denominação que abraça? Né? Você falou o termo correto, republicano. O governo, eu sou do Partido Social Cristão, mas no governo nós vamos dialogar com todos os partidos. Nós sabemos que representamos a maioria da população. Agora, nós vamos dialogar com todos nós vamos dialogar. Agora, em termos de política pública, é inaceitável que você prestigie A, B ou C por decorrência da sua crença. Ele vai fazer as explicações devidas, mas o prefeito Marcelo Crivella me parece que é uma pessoa que não gosta de administrar. Analisando os atos de gestão dele, que fui servidor do município, eu vejo que ele tem dificuldade de administrar. É uma pessoa que tem apresentado dificuldade de resolver os problemas que foram deixados para ele. Foram deixados problemas graves, mas eu já apresentei a ele sugestões para resolver alguns problemas, inclusive desse legado olímpico que não deixou absolutamente nada positivo, só negativo, e a gente não encontra receptividade. Não é uma pessoa receptiva e não apresenta solução. No começo do governo eu apresentei propostas para resolver o problema do legado,
e simplesmente foram ignoradas e a gente vê que nada foi resolvido. Então é um prefeito que tem uma péssima capacidade administrativa, infelizmente, uma total decepção em termos de gestor. E além disso, a gente se depara com esse tipo de conduta nada republicana. O nosso vereador Cláudio Castro fez uma representação ao Tribunal Regional Eleitoral e também votou, né, pela abertura, né, de uma investigação, uma CPI, na Câmara dos Vereadores. Então o prefeito Marcelo Crivella, infelizmente, ele se mostrou completamente despreparado para administrar o Estado, né, com falhas perigosas, né, para o futuro da cidade do Rio de Janeiro. Agora, não é diferente do que estava lá, né? O governador, o prefeito anterior a ele, deixou uma herança maldita para ele. Então nós estamos numa sucessão de políticos de carteirinha, né, que é o caso do Crivella, que é senador, já foi, acho que ele só foi senador, né? Mas foi candidato a governador, sim, aqui no depois Rio de foi Janeiro, candidato sim. a prefeito. Quer dizer, se você perguntar para mim, Wilson, você vai ser candidato a prefeito em 2020, se você não for vitorioso, que eu acredito absolutamente que nós temos condições totais de ser vitoriosos nessa eleição, eu vou dizer para você, não sei, eu tenho que estudar a cidade do Rio de Janeiro, eu conheço que eu já fui servidor, né? E sei dos problemas que nós temos hoje e sei que o Instituto de Previdência do Rio de Janeiro foi completamente destruído na gestão do Eduardo Paes. Então são essas questões que a gente hoje tem que colocar para a sociedade, de pessoas irresponsáveis do ponto de vista político. Não estou falando nem do caráter, tá, Alan? Fique bem claro aqui, não estou falando do caráter da pessoa, estou falando da incompetência na condução de políticas públicas econômicas e na gestão. Então a gente vê que as pessoas não têm capacidade de trabalho, de selecionar as melhores pessoas, né? Eu disse para o Crivella que a secretaria dele de PPPs deveria ser muito prestigiada porque ia dar problema no Porto Maravilha. O que ele fez com a secretaria de PPP? Ele simplesmente desestruturou, botou como subsecretaria uma pessoa que não resolveu absolutamente nada e hoje o Porto Maravilha está dando prejuízo atrás de prejuízo. Então a gente vê que a pessoa não tem capacidade de gestão, não tem capacidade de escolha e escolhe pessoas que não conseguem resolver os problemas dele. E pior do que isso é ver que esse tipo de conduta, que me parece nada republicano, como você falou, nos deixa com a sensação de que a Prefeitura do Rio de Janeiro foi aparelhada. Então eu fico assim muito preocupado, né, com isso que eu estou assistindo. Eu não estou participando dessa eleição para agradar político de carteirinha. A gente está aqui para fazer a crítica contundente daquilo que está errado, né? E eu não deixei a magistratura para poder vir para um partido. Essa foi uma das condições, que eu tivesse a liberdade de fazer as minhas escolhas e poder seguir. Se for o caso, inclusive, nós vamos seguir sozinho, né? E vamos tocar a administração do Estado da forma como a gente acha mais adequado. Do ponto de vista político, o meu relacionamento com a Assembleia Legislativa vai ser republicano. O deputado, ele vai votar sim, vai votar não, com os projetos que a gente vai encaminhar de reestruturação do Estado e vai assumir a responsabilidade pelo voto sim e pelo voto não, como esses que vão agora ser submetidos ao pleito eleitoral, tiveram suas votações aí em relação, né, à aprovação das contas do governador Pezão, a aprovação das contas do prefeito Eduardo Paes. Então tudo isso vai ter consequências. A sociedade precisa estar com a atenção voltada para esses erros que foram cometidos e olhar quem são os novos candidatos, o currículo e o passado deles. Perfeito. Se você tem um candidato que tem um bom currículo, né, que tem uma boa trajetória, né, que uma pessoa que não apresenta, né, na sua vida pessoal problemas graves, certamente será um bom administrador, será um bom parlamentar, é uma boa aposta, né? Agora o que a gente tem que tomar cuidado é com os aventureiros da política. Os aventureiros são aqueles que são candidatos a governador, depois candidato a prefeito, depois candidato a deputado. Ou seja, isso é uma roleta russa da política. E esse tipo de conduta é que a sociedade precisa estar preocupada. Político de carteirinha, né, que não tem profissão, isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o cara precisa da política para viver. Claro. Eu não preciso da política para viver.
Eu tenho meu escritório de advocacia, tenho minha profissão, eu deixei a magistratura convencido que voltaria para a advocacia, sou empresário, estou atuando hoje em ramo na área de produção de eventos, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, que eu já fiz como presidente da Associação dos Juízes Federais, vários eventos, já fui dono de curso preparatório para concurso, fui professor durante 25 anos, diretor de faculdade, então eu gosto da área do ensino, e sou empresário dessa área. E também sou advogado, então eu não dependo da política para viver. Agora, eu dependo da política para o futuro meu e dos meus filhos. E nós precisamos ser conscientes na escolha das pessoas que a gente vai botar lá. Então é isso que eu quero deixar de recado para a nossa população. Para que você esquece esse negócio de pesquisa, essas coisas de pesquisa, voto útil. Você falar de voto útil em quem está em cima da pesquisa, isso daí é uma tremenda enganação, porque você vai ficar iludido que você vai estar dando voto útil para uma pessoa que vai fazer o que nós estamos assistindo hoje que está sendo feito. Hoje eu estou na dúvida quem seria o melhor prefeito para o Rio de Janeiro. Sei que esse que está aí realmente está deixando muito a desejar, infelizmente, e que a gente seja sábio na escolha dos próximos governantes no Brasil e aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu estou me colocando à disposição da população. Essa é a minha trajetória de vida, esse é meu compromisso e será sempre assim. De mim, apenas você vai esperar a ética, a decência, o combate intransigente à corrupção. No meu governo corrupto vai ser imediatamente levado à justiça e retirado da nossa administração. E eu não tolero corrupção e certamente a gente vai fazer uma grande gestão para recuperar o estado do Rio de Janeiro. Maravilha. Doutor Witzel, olha, muito obrigado. Foi um prazer, mais uma vez obrigado pela gentileza. A toda a nossa audiência, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Diga. Dizer para você que a minha esposa, Helena, e minha sogra frequentam o Allan Kardec lá de Ipanema. Olha aí. São espíritas. Muito mais próximos do que imaginava. É verdade. Mais uma vez, foi muito prazeroso o papo e agradeço muito a sua gentileza. Até a próxima, obrigado.